Olá pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Iniciando hoje uma nova unidade, né? Um novo capítulo aí, que é o período regencial, capítulo 10, tá? Aí no livro de vocês. Na outra unidade, no outro capítulo, a gente trabalhou sobre o primeiro reinado, né? O governo aí de Dom Pedro I. Tá? A gente trabalhou com a Constituição de 1824, as revoltas, né, do primeiro reinado, né, a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina, e a crise, né, desse primeiro reinado, tá? Com a abdicação do Dom Pedro I em 1831. Então, a partir daí, tá, a gente vai iniciar o período regencial, tá? Que começa lá com a abdicação do Dom Pedro I, que abdica, né, devido aí a vários motivos, né, como as próprias revoltas, a Constituição de 1824, com a sua política centralizadora, conservadora e autoritária, e a grave crise econômica que estava existindo, né, naquele momento, que estava ali assombrando a população, né, e a própria elite também, tá? Claro, devido aos gastos com as revoltas, aos empréstimos que fez, na realidade, a Inglaterra, né, passou a dever ainda mais à Inglaterra, aumentando a dívida externa, e aí o Dom Pedro I ele vai abdicar em favor do seu filho, né, o Dom Pedro de Alcântara, né, que tinha apenas 5 anos de idade, certo? O período regencial ele vai durar de 31 a 1840, tá bom? Durando aí 9 anos, né, e vai ser dividido em 4 regências. Regência, aí tem no livro de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui lá na página 19, né? Tem lá falando, página 17, na realidade. Regência trina provisória, né, que vai durar acho que uns 2 ou 3 meses, tá? A regência trina permanente, porque vai durar 4 anos, né, de 31 a 34, e as regências unas, né, a do padre Diogo Feijó e a do Araújo Lima, tá? O que é que marca esse período, pessoal? O que marca esse período é as disputas políticas, né, a agitação política que vai acontecer, né, em primeiro momento, né, entre os liberais, né, moderados e exaltados, e os conservadores, tá? E depois entre progressistas e regressistas. Enfim, vai ser uma agitação política muito forte, muito grande, né, o que vai gerar aí muitas revoltas, tá? E que vamos ver mais à frente. Câmara dos Deputados, a partir do momento que o Dom Pedro ele sai, né, do poder, como é que fica? A Câmara dos Deputados ela vai estar aí caracterizada entre três partidos, né, os restauradores, que eram na realidade aí, tem um nomezinho, né, um apelidozinho que dá ele, lá no livro didático de vocês vai estar dizendo lá na página 9. Então, os restauradores eram chamados de caramurus, né? Eram altos funcionários da administração pública e ricos comerciantes, a elite, né, podemos dizer assim. O que é que eles desejavam? O retorno do Dom Pedro I e a centralização política. Então, eles queriam a volta do Dom Pedro I, claro que quando for 1834, se não me engano, Dom Pedro I vai falecer, né, e esses restauradores, né, o objetivo, a política deles, né, o partido em si, ele vai acabar, porque eles vão desejar, né, só se for o caixão, né, do Dom Pedro I. Temos os liberais moderados, né, eram ricos proprietários de terras intelectuais, né, eles defendiam ali a centralização política, porém não tão forte, tá? Ou seja, eles queriam liberdade, mas nem tanto, certo? E eles queriam mais ou menos como se fosse uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa. Tá? A integridade do território e a ordem social eram outros objetivos. E tínhamos os liberais exaltados, né, que eram proprietários de terras e membros das camadas médias da população. Né? Podemos estar médicos, né, advogados, né, pessoas ali que estavam em uma classe média. Alguns defendiam a monarquia federativa, né, com mais liberdade para
para as federações, para as províncias, e outros defendiam aí um governo republicano. Mas, enfim, a maioria deles defendia um governo republicano onde não existiria a figura de um rei, né, de um poder centralizado, certo? E nisso tudo, né, pessoal, vamos ter aí a regência trina provisória, tá? Que vai aí durar alguns meses, né, apenas em 1831, tá certo? Não é provisória, né? Eu acho que aí eu coloquei errado. É permanente, tá certo? Regência trina permanente. A provisória, ela dura pouco tempo, tá certo? Então aí, se tiver errado, né? Aliás, está errado, aí vocês já sabem, eu estou falando aqui agora. É regência trina permanente. A provisória, ela dura alguns meses, aí a gente não comenta muito sobre ela, porque é uma regência apenas de transição, certo? Mas o que é que marca a regência trina permanente, que é essa que estou desse slide aqui, permanente, certo? Então, eles vão criar o quê? Criação da Guarda Nacional, tá? Eles vão criar o que é que continha essa Guarda Nacional? Era uma milícia, né? Responsável aí por manter a ordem do Brasil, tá certo? Isso vai estar lá na página 18 do livro didático, tá? Então, era uma milícia responsável por manter a ordem no Brasil, principalmente nas regiões que tinham lá as agitações, algum tipo de revolta, de motim contra o governo. Então, eles iam lá, essa milícia aí, e continha, tá? Era formado por membros das classes mais altas, então você tinha que ter um capital para poder participar dessa milícia, e quem chefiava essa milícia, né, ganhou aí, ou comprava, na realidade, a patente de coronel, né, que a gente vai falar muito sobre o coronelismo, tá, principalmente na República, na Primeira República, República Velha, tá certo? Mas a patente do coronel eram grandes latifundiários, pessoas muito ricas, tá, que tinham um poder aquisitivo, um capital muito grande, e eles compravam mesmo essa patente, né, de coronel, tá certo? O Código de Processo Criminal, que dava autonomia e amplos poderes aos juízes de paz, tá certo? Então, os juízes de paz não precisavam agora recorrer ao governo central para poder julgar alguém, não. Eles mesmos iam lá, prendiam, né, e julgavam. Está na página 18, no último parágrafo, tá? Ele concedia amplos poderes aos juízes de paz, cargo que já existia desde 1827, como responsável pela justiça nos municípios, tá vendo? Mas que a partir de então teria sua situação ampliada. Então os juízes de paz tiveram seus poderes ampliados, passando a ter poderes administrativos, então eles poderiam administrar, tá? E também policiais. Os juízes poderiam assim mandar prender pessoas que julgassem suspeitas e instaurar processos contra elas. Sob sua responsabilidade também ficavam os coronéis, comandantes da Guarda Nacional. Então, eles comandavam a Guarda Nacional, os coronéis, né? Os coronéis, no caso, recorriam a eles. Eles poderiam julgar essas pessoas com mais autonomia, poderiam prender, né? E tudo mais, certo? E algo importantíssimo, né, na regência trina permanente, tá? Trina eu esqueci de explicar, mas trina é porque são 3 representantes, certo? 3 pessoas ali governavam simultaneamente. E aí temos o ato adicional de 1834, tá? É importantíssimo, né? Porque, por exemplo, ele vai instituir o Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? Era um conselho que fazia parte, se tem lá na página 19, né? Era um órgão composto de pessoas de confiança do imperador. Então, esse Conselho de Estado auxiliava o imperador em suas decisões na administração, tá? Então, ele foi extinguido, ele passou a não existir mais. E criou as assembleias legislativas, né? Isso dava o quê? Mais autonomia para as províncias. Logo, era uma forma de conter qualquer tipo de agitação, porque o governo, né, a regência trina permanente, estava dando ali mais autonomia, mais liberdade para as províncias, com o objetivo de conter algum tipo de agitação, algum tipo de rebelião, tá certo? Determinou o fim das regências unas, tá?
aliás, das regências trinas, tá, pessoal? Mais um errozinho aí, mas não tem problema. Porque é muita regência também. Mas, enfim, ele vai determinar o fim das regências trinas. E é nesse momento, né, que vai iniciar as regências unas, ok? E declarou a cidade do Rio de Janeiro como sede do governo, né? Sede desse governo regencial. E também vai estabelecer, isso é importante, né? O fim, pelo menos momentaneamente, o fim do poder moderador, tá certo? Claro que isso depois vai ser retomado novamente, tá certo? E aí, a regência una, né? Una. O professor hoje errou com força, né? Que ela vai de 1835 a 1840, vão ser duas regências unas, tá? A primeira vai ser a do padre Diogo Antônio Feijó, tá? Ele era um progressista, tá? Ele vai criar também um partido progressista, tá certo? O bloco ali progressista, que era formado por liberais exaltados e moderados, né? Então ele vai juntar num só, inclusive também porque o Dom Pedro I ele vai morrer lá em Portugal. Então aqueles conservadores, né, os restauradores, né, eles acabaram, né? O partido deles acabou, né, sendo extinguido porque não tinha mais, o objetivo principal deles era o quê? O retorno do Dom Pedro I, tá? Então ali aí o padre Diogo Antônio Feijó acaba criando o Partido Progressista, que defendia a liberdade das províncias, tá? A liberdade, né? Ele defendia a liberdade ali garantido pelo ato adicional. E aí, claro, os liberais, né, foram compor aí esse Partido Progressista. Seu governo foi marcado por disputas políticas entre progressistas e regressistas. Regressistas vai ser o outro partido que vai ser criado, que eles queriam ali regressar, o nome já diz. Eles queriam ali retomar aquela política, né, que existia ali com Dom Pedro I, tá certo? E aí, claro, vai acontecer muitas revoltas em seu governo, como, por exemplo, a cabanagem lá na província do Pará, né? E também a farroupilha no Rio Grande do Sul. Além, claro, das pressões. Né? É interessante a gente falar, né? Existia quando os liberais estavam no poder, como o padre Diogo Antônio Feijó, os conservadores, né, estavam lá protestando, estavam apoiando rebeliões, certo? Quando o Antônio Feijó sai do poder e entra o Araújo Lima, os liberais vão lá e vão pressionar a regência do Araújo Lima. Então, essa briga política entre liberais e conservadores ela é muito forte, há muitas agitações, tá certo? E com esses acontecimentos, com essas revoltas acontecendo, o padre Diogo Antônio Feijó acaba saindo do poder, ele acaba, né, renunciando. E com isso, o Araújo Lima, que era conservador, entra no poder. Olha só como é que era a política dele. Era contra o liberalismo e a autonomia das províncias, era favorável à centralização política, ou seja, de um poder forte, centralizado, né? E, importante, né? Ele vai elaborar a lei de interpretação do ato adicional. Tinha um ato adicional e agora ele vai criar uma lei de interpretação do ato adicional, tá? E também do Código de Processo Penal, tá certo? O que é que dizia essa lei de interpretação do ato adicional? Acabava com a liberdade das províncias, tá certo? Acabava com a liberdade das províncias, aquela liberdade que eles conquistaram com o ato adicional em 1834, né? Acabou, tá certo? E reformulou o Código de Processo Penal. Aqueles juízes de paz agora, eles acabaram, eles não tinham tanta autonomia, inclusive, né, o Araújo Lima vai criar agentes nomeados pelo próprio governo central, tá? Então ele vai acabar com essas liberdades e com essas autonomias, tanto dos juízes de paz, como também das províncias, né, dos governantes das províncias, dos presidentes das províncias, tá certo? Ou seja, ele vai revogar as liberdades das províncias e recriou o Conselho de Estado. Aquele Conselho de Estado que foi extinguido em 1834, o Araújo Lima vai retomá-lo novamente. Está vendo aí as brigas, né, que vão acontecer, tá certo?
Claro que isso depois, né, os liberais vão se opor ao Araújo Lima, mas agora de uma forma diferente, tá? Eles vão apoiar, por exemplo, o clube da maioridade, né, até o golpe da maioridade que vai acontecer em 1840, tá? Mas isso aí a gente vai comentar em outra aula, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Façam as correções aí, né, que eu coloquei regência uma, mas é regência una, tá certo? Alguns erros aí que o professor cometeu no slide. Mas, enfim, não importa. O que importa é o conteúdo que está sendo passado, certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.